Olá pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo referente ao Google Formulários e no vídeo de hoje vamos tratar sobre os tipos de resposta, especificamente nesse vídeo sobre resposta curta e parágrafo. No ato de construir um formulário, muitas perguntas demandam uma resposta aberta, ou seja, não é uma questão de múltipla escolha, não é uma questão que envolve lista suspensa e simplesmente um texto livre que aquela pessoa que está respondendo o formulário deve redigir. Dentro dessa possibilidade, o formulário oferece duas opções, que é uma resposta curta e um parágrafo. Eu vou pegar, como eu sempre oriento, deixar um documento editável com as perguntas ou com as atividades que vocês forem usar, porque fica fácil você copiar e colar. Nessa pergunta aqui em questão, nessa tarefa em questão, a resposta demandaria um pequeno espaço, pois pede para escrever um determinado número em algarismos indo-arábicos, que no máximo que vai utilizar são 5 caracteres, 6 ali se der um espaço ou algo do tipo. Então, essa opção de resposta curta atende perfeitamente. Simples assim. Você poderia chegar aqui, colocar essa opção de resposta curta, a pessoa responderia e está tudo ok. No entanto, vou pegar uma outra situação na qual o campo de resposta curta, a opção de resposta curta não seria suficiente. Por quê? Está pedindo ali para escrever por extenso, escrever como se lesse número 95.013.600. Não daria para escrever nesse espaço aqui dos caracteres. Então você coloca a opção de parágrafo, que ele vai aumentar a quantidade de caracteres possíveis ao você redigir a resposta. Qual é a questão dessas duas situações? São simples assim. Dessa forma, para várias pessoas já serviria, você já conseguiria alcançar o objetivo. No entanto, existem outras possibilidades que não são tão exploradas. Porque como é um texto aberto, a sua resposta fica aí, suscetível a não ter nenhum parâmetro, a pessoa responder qualquer coisa e você ter que aceitar. Então, para resguardar um pouco dessa situação, tem duas opções, tanto aqui na resposta curta quanto no parágrafo, que são as seguintes. Primeira, descrição. Ela pode ser utilizada para que você já dê uma dica, uma prévia de como você espera que seja essa resposta. Já que é uma resposta aberta, talvez ela seja numérica ou não, você pode usar esse campo para exemplificar ou simplesmente para passar uma orientação. Tem um outro item importante que é a validação da resposta. Quando você coloca um parâmetro nessa validação da resposta, você vai criar condições para que a resposta seja validada. Então, nesse primeiro caso aqui, vocês reparem que a resposta seria extremamente numérica. Seria o caso de usar esse parâmetro que faz com que a sua resposta tenha que ser numérica. E depois ainda tem outros critérios que vocês podem usar. Podem colocar, tem que ser numérica e tem que ser maior que um determinado número, que esse campo aqui você colocaria 0, por exemplo. Tem que ser maior que 0, menor ou igual a 0, menor que 0, menor ou igual, entre outras várias possibilidades aqui de classificação. Neste campo você coloca um texto personalizado para, na situação que a pessoa inserir uma resposta não válida, você pode deixar um texto que sugira que ela reflita sobre aquela resposta e tente adequá-la. Nesse caso aqui, numérica seria o ideal. Você poderia colocar que ela é um número, simplesmente tem que ser um número, ou que poderia ser um número inteiro. Atenderia muito bem a nossa situação. Porém, vamos explorar aqui as outras possibilidades de parâmetro que nós temos. O texto, que nesse caso você poderia exigir que a resposta fosse através de um texto, e mais importante ainda, uma condição. Este texto teria que conter um determinado símbolo, uma determinada palavra. Isso
faz com que a pessoa que esteja respondendo tenha como condição que o texto dela deverá conter uma determinada palavra, uma palavra-chave ou várias palavras-chave. Tem a opção de não conter, o texto não pode conter determinada palavra, determinado símbolo. Aqui o texto tem que ser um e-mail, o endereço de e-mail, então você vai ver que se você não digitar um e-mail válido na sua resposta, ela não o aceitará. E uma URL, que é o endereço eletrônico aí de algum documento, de alguma mídia específica. Então, são vários os critérios que te ajudam a criar esse padrão. Aqui, pelo tamanho da sua resposta, número máximo de caracteres ou número mínimo de caracteres dentro desse campo de resposta curta, você pode delimitar. Nesse caso, poderíamos colocar que ela teria que ter no máximo 5, porque é o número de algarismos que vai representar a resposta dessa questão. Aqui você coloca o número e aqui o texto personalizado. E também tem uma opção de expressões regulares, que são famosas aí por padronizar, por validar textos, por buscas. Então ela é bem ampla essa parte. Ela tem a questão mais simples, que você pode utilizar os parênteses e a barra e colocar algumas condições. E também tem uma questão mais elaborada, que envolve a programação ali, que você pode inserir uns códigos para que, caso você tenha que aceitar uma resposta em um determinado formato, caso a sua resposta tenha que conter um determinado formato, caso a sua resposta tenha que corresponder a um determinado formato, a um determinado padrão. Quando ela tem que conter, pode ter outras coisas, mas além daquelas outras coisas nas respostas, daquelas outros dizeres, ela tem que conter uma determinada palavra. Quando é correspondência, ela tem que corresponder exatamente àquele padrão que você criou. Da mesma forma que isso acontece na resposta curta, também acontecerá no parágrafo. No entanto, no parágrafo vocês terão duas opções apenas: o comprimento, que aí poderá determinar o número mínimo e máximo de caracteres, e as expressões regulares, que tem toda essa amplitude aí de poder envolver códigos, né, de programação, até mesmo dizeres mais simples. Por que aqui não tem a opção número e a opção texto? Porque não seria viável você criar um parágrafo todo numérico. E aí acaba sendo, né, obsoleto essa função aqui, assim como o texto. Pessoal, espero ter ajudado. E por hoje a gente vai fazer só apenas essas duas opções. Depois eu faço mais vídeos envolvendo outras opções de respostas. Um abraço.